Paz seja com teu coração, que o Espírito de Deus possa iluminar os teus olhos espirituais, abrir os seus olhos para compreender as riquezas de Cristo, né? Para você perceber a riqueza da palavra. E a gente quer dar mais um passo aqui hoje na nossa imersão no livro de Efésios. Quero já eh, dar aqui o pontapé inicial. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 dos versos 11 até o verso 22. E eu queria colocar um título nessa porção, que é a nova sociedade do reino de Deus. Então eu vou ler com você esses versos, peço tua paciência, e depois a gente vai tratando alguns versos aqui de forma específica, tentando explicar um pouquinho, mas que você tenha aí sede, fome pela palavra e que isso possa entrar dentro de você e ser aquele alimento maravilhoso do céu que possa produzir no teu coração ânimo, esperança, fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então que você seja renovado na tua fé. Eu vou ler aqui Efésios 2 a partir do verso 11. Olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vamos lá. Esse texto aqui, ele está falando da questão dos gentios, dos judeus e quem eram os judeus? Era um povo que Deus havia escolhido e feito uma promessa lá em Abraão, né? E toda a descendência era o povo judeu, né? Depois chamado de povo de Israel. E quem eram os gentios? Eram todos eles, todos aqueles que não eram judeus, de todas as nações, de todos os outros lugares que não eram judeus. E os gentios eram considerados pelos judeus como impuros. A gente vai ver aqui que havia uma grande separação entre os judeus e os gentios. Todos aqueles que não fossem judeus eram considerados pelos gentios como uma raça inferior, uma coisa muito feia, né, que acontecia. E
O texto aqui, ele nos traz três palavras-chave, que é no verso 11, outrora, no verso 13, mais agora, e no verso 19, assim já. Outrora estavam separados, mas agora foram reconciliados e assim já estão unidos. Então, o verso 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Gentios eram o objeto de desprezo dos judeus. E isso era tão forte que um judeu, por exemplo, tem várias coisas que eram muito, até na própria lei, né, dos judeus, né? Mas, por exemplo, um judeu não podia ajudar uma mulher gentil a dar à luz, porque se ele fizesse isso, ele estaria sendo responsável de trazer mais um gentil ao mundo, e isso traria mais impureza ao mundo. Outro exemplo, um rapaz judeu não poderia se casar com uma moça que fosse gentia, que não fosse do povo judeu. Porque se ele casasse com ela, se ele decidisse mesmo se unir com uma moça que não fosse do povo judeu, ele seria considerado pela família morto. Inclusive, a família ela faria simbolicamente um funeral sobre aqueles sobre aquele filho. Ele para a família ele teria morrido. Acabou, ele não. Por quê? Porque ele se uniu com uma gentia, né? Há quem diga que os judeus consideravam os gentios como o combustível do inferno, porque eles criam que Deus havia apenas os escolhidos, né? E os amava. Havia no templo lá uma parede que separava lá no pátio externo e dividia os gentios por lado de fora. E havia ali avisos de que os gentios não poderiam ultrapassar aquele muro, né? Nem era muito alto, mas eles não podiam ultrapassar. Por quê? Porque senão eles poderiam até ser mortos, né? Então havia outrora essa separação. Mas olha o verso 13 o que diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, Jesus, irmãos, ele derrubou a parede de separação entre os judeus e gentios. E ele promoveu a paz através de si mesmo. Ele derrubou aquela parede de separação e uniu os povos consigo, né? E aí no verso 19 diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, todos nós somos concidadãos dos santos e nos tornamos membros da família de Deus. Nós somos esses gentios, nós não somos da descendência dos judeus, nós viemos de outras descendências, né? Mas em Cristo nós tivemos o caminho acesso aberto para nos tornarmos membros da família de Deus, né? E a gente vai ver algo interessante aqui, que também desenrola acerca dos próprios judeus. A gente vai ver que eles eram o povo escolhido de Deus, mas eles rejeitaram a Jesus. E a gente vai ver o desdobramento disso, né? Mas eu quero seguir aqui, o verso 15 diz assim: ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Olha que tremendo esse verso 15. Está dizendo que Jesus, a partir da sua obra na cruz, ele estabelece um novo reino, né? Uma nova humanidade.
né? Ou como eu coloquei ali no título, uma nova sociedade, né? Que é o seu reino. Jesus estabelece o seu reino. E agora, todos aqueles que creem se tornam habilitados para serem membros da família, cidadãos do reino de Deus. E por que ele fala aqui que ele aboliu a lei? A obra de Jesus, ela redundou no fim da inimizade através da abolição da lei e pela criação de um novo povo. Agora, irmãos, quem que é esse novo povo? Quem que é essa nova sociedade? É a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles que creem, eles estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Paulo vai explicar isso muito bem lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 12 até o 18, eu vou ler aqui para você entender bem o que quer dizer essa abolição da lei. Né? Ele vai dizer assim, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando Deus aboliu a lei, Deus abriu mão do padrão de santidade dele? Negativo. A santidade, irmãos, faz parte da essência de Deus. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nem aquele que um dia creu e abandonou a santidade, e nem aquele que não crê e vai olhar para o que crê e vai ver um santo, né? A santidade, ela sempre foi e sempre vai continuar sendo o padrão de Deus. Mas agora em Cristo, o que acontece? O poder de Deus, o poder do Espírito, ele nos capacita a toda a obediência e não mais uma lei apenas cerimonial, mas uma circuncisão no coração, no espírito, ou seja, como nós acabamos de ler aqui, uma obediência de coração, né? Uma obediência de coração. Por quê? Porque nós recebemos da parte de Deus em Cristo, pelo envio do Espírito, toda a capacidade de atendermos pela palavra de Deus, por esse padrão de santidade. Você vê, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse é um dos textos que eu mais gosto, que pela obra de Deus, tudo aquilo que nós já estudamos no primeiro capítulo, já no segundo capítulo, tudo aquilo que nós já aprendemos, por isso nós precisamos da revelação, porque essa revelação vai despertar em nós uma capacidade de atender, porque o poder da ressurreição, ele nos habilita a vivermos em santidade, né?
A graça de Deus, ela não é uma desculpa ou uma habilitação para que as pessoas vivam no pecado. Quem diz que está debaixo da graça e continua vivendo o pecado, não entendeu a graça, não nasceu de novo, tem alguma coisa errada. Porque, por exemplo, Tito capítulo 2, versos 11 a 13 vai dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O pecado deu PT, deixou o homem sem educação, mal educado em todos os sentidos da sua vida, estava morto. Mas a graça de Deus se manifestou não apenas salvadora a todos os homens, mas ela nos educa, ela nos reconduz a um lugar de piedade, de sensatez e de uma vida de justiça e santidade na presença de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala que Jesus aboliu a lei na forma daqueles mandamentos, né? Da lei lá, da antiga aliança, e Jesus estabeleceu a nova aliança. E a partir dessa nova aliança, tudo isso que eu estou falando para vocês é a capacitação para a gente poder viver a vontade de Deus. Então, os judeus receberam o acesso, os gentios receberam o acesso. Mas nós vamos ver aqui agora que não apenas os gentios estavam mortos, mas também os judeus estavam mortos também. Por quê? Porque rejeitaram o seu Messias. E aqui nos versos 16 até o 18, a gente vai ver a reconciliação entre todos os pecadores e Deus, né? A gente falou sobre a reconciliação de judeus e gentios, e dos dois ele dividiu a parede de separação e fez um povo só, que é a sua igreja. Mas agora também a gente vai perceber que ambos os povos estavam mortos e separados de Deus por causa do pecado, mas em Cristo ambos foram reconciliados com Deus. Olha o que está aqui. Vamos ler agora do verso 16 até o 18 de Efésios 2. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, e ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Jesus reconciliou com Deus tanto judeus quanto gentios. A questão não é como os judeus do primeiro momento lá, né, no começo de Atos, eles achavam que um gentil, para se tornar um cristão, ele tinha que se tornar também judeu. Ou seja, seguir lá as ordenanças, né, do judaísmo. Mas o assunto é que os judeus também precisavam reconhecer que são pecadores tanto quanto os gentios, né? E aí não tem a ver com os rituais judaicos, mas tem a ver com estarmos mortos, né, nos nossos pecados e delitos e sermos alcançados pela misericórdia de Deus. E aí você vai ver, por exemplo, Paulo explicando isso lá em Romanos 3, do verso 20 ao 24. Vou ler aqui rapidamente. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Mas agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou
como somos justos e declarados, como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Amém? Então, a obra de Cristo, ela coloca todo mundo no mesmo padrão. Estão todos mortos. O verso 19, vou ler aqui agora para a gente seguir nesse ensino. Portanto, vocês já não são estranhos. Ele está falando dos gentios. Vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Israel era a nação escolhida por Deus, mas Israel rejeitou o seu Redentor. Você lembra que Jesus era um judeu e lá em João, capítulo 1, vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, eles não aceitaram. Eles rejeitaram o seu Redentor e isso trouxe desdobramentos, consequências. Você vê Mateus, por exemplo, 21:43, dizendo assim, que o reino foi tirado deles e entregue a um outro povo que produz os respectivos frutos. Ou seja, eles não quiseram, então Deus foi lá e deu a possibilidade para os gentios, né? Mas os judeus também têm essa possibilidade de crer em Jesus. E é tão interessante que quando o Espírito Santo desce em Atos 2, e Jesus, o Espírito se manifesta, eles ficam cheios ali, e eles são cheios do Espírito e começam a falar outras línguas, né? E essas outras línguas eles estavam falando na língua das nações ali, e é interessante que eles começam a falar das grandezas, das maravilhas de Deus na língua que todos os povos entendiam. Isso já foi a evidência de que Deus estava atraindo todos a si, todos os que crescem. E aí eles começaram a perguntar o que estava acontecendo. Em Pedro vai lá e tem aquele discurso maravilhoso, e no final ele diz: olha, esse Cristo que vocês, judeus, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a gente vai ver lá no final do capítulo 2 e no começo do capítulo 3 ali, um desespero dos judeus, porque eles falam: meu Deus, o que nós fizemos? Diz que se compungiu o espírito deles. E eles perguntam a Pedro: e agora, pois, o que a gente vai fazer? A maior crise do judaísmo foi essa. Eles perceberam que eles crucificaram o Messias. E aí eles perguntaram: tá bom, o que a gente faz? Aí Pedro vai lá e estabelece o caminho. Arrependei-vos, sejam batizados, recebam o dom do Espírito, né? E aí todos têm esse caminho, né? Como a gente já viu ali no começo do capítulo 2, todos estavam mortos, escravizados pelo pecado, pelos seus três inimigos, pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Efésios capítulo 2, de 1 a 3, vai falar desses três inimigos nossos, né? Mas agora, em Cristo, todos somos a família de Deus, somos a igreja de Cristo. Não há separação, né? E Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21 vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Nos tornamos herdeiro, como já vimos no primeiro capítulo. Somos a igreja de Jesus, a nova sociedade do reino de Deus.
Agora vamos para os dois últimos versos para a gente poder concluir aqui. Agora nós vamos falar que os judeus, os gentios, que foram unidos entre si, unidos com Deus, livres do pecado, livres do mundo, livres do diabo, livres do inferno, agora são a morada de Deus, o lugar da habitação de Deus, mas também vai ficando claro o seu propósito como igreja. Né? Vou ler aqui os versos 20 ao 22. Juntos, olha que coisa linda, somos sua casa, o lugar que ele mora, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte da habitação onde Deus vive por seu Espírito. A síntese desse texto é: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Que foi o confronto de Estevão com os religiosos, quando ele percebeu que o que o Espírito Santo fez ali, Deus vindo morar no homem e transformando aqueles irmãos na sua igreja, aquilo não caberia nos rituais e em todas aquelas cerimônias judaicas. Ele falou: não, Deus não cabe nisso, mas ele quer morar num povo, em cada um, né? Ele habita no coração de todos os que creem e na igreja como um todo, né? Como a gente viu aqui no verso 22. Mas vale lembrar que nós ainda estamos no processo de sermos edificados até que haja plenitude, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, à estatura de varão perfeito, como a gente vai estudar lá no capítulo 4 de Efésios, daqui a pouco, né? Lá no verso 13, esse texto. Então, eu quero concluir aqui falando sobre. Eu deixei para falar esse pedaço aqui no final, que é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. O que esse verso aqui quer dizer? O verso 20, capítulo 2. Jesus é a base. Jesus é o que sustenta todas as coisas com o seu poder, com sua glória, com sua autoridade. Nós já vimos que Deus deu a Cristo a capacidade de sujeitar a si todas as coisas. Por isso que quando Jesus envia aquele texto de Mateus 28, 18, que diz: toda autoridade me foi dada. Por isso, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ali, ele está estabelecendo ele mesmo como o sustentador de tudo aquilo que nós, como igreja, temos como propósito para viver, né? E nos dando também autoridade, debaixo da autoridade dele, nós fomos enviados, né? Mas a promessa de que ele estará conosco, não só para suprir a nossa carência dele, porque sem ele nós não vivemos, mas para nos capacitar a cumprir o seu propósito. Já começa a ficar claro a noção não apenas da identidade de um cristão, porque você não recebeu tudo aquilo para você ficar bem limpinho, arrumadinho e pronto, e ponto final. Não, você tem que ficar bem limpinho, arrumadinho para você cumprir o propósito de Deus, ou seja, a tua identidade como filho, mas o teu propósito como igreja de Jesus, de alcançar o perdido. E quando ele fala que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como isso precisa ser esclarecido. Porque hoje, quando a gente ouve falar de apóstolo, a gente pensa que é
é um nível hierárquico da igreja, é o grau mais alto de autoridade na igreja. Então tem os pastores, né? E depois, acima dos pastores, tem lá os apóstolos, que são, né, o topo da cadeia. Mas não tem nada disso, irmãos. Tem que esvaziar todo esse conceito equivocado da igreja dos nossos tempos, né? Não tem nada a ver com isso. Apóstolo é enviado, a palavra apóstolo é enviado. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas, a igreja está edificada nesse fundamento, ela está edificada no fundamento do envio, né? E na verdade, essa palavra apóstolo nem era uma palavra que começou no meio da igreja. Na verdade, no Antigo Testamento já havia, não havia a palavra, mas já havia o conceito e a prática desse envio, desse apostolado, porque o apóstolo era um mensageiro que era enviado para transmitir uma mensagem, mas ele não era apenas como se fosse um carteiro, entendeu? Que vai lá e leva uma carta. Não, mas ele era um mensageiro fiel e comprometido com aquele que o enviou. Então ele tinha uma fidelidade com aquele que o enviou, né, para transmitir aquela mensagem. Então, quando a gente fala desse fundamento apostólico, a gente precisa compreender isso, né? Que tem a ver com o envio. A igreja está fundamentada sobre o fundamento do envio. Para que a igreja está aqui? Lembra quando Jesus falou assim, ó, vocês vêm a mim por causa do pão que eu dou, né? Por causa do milagre que eu faço, vocês têm que trabalhar pelo pão que não perece. E aí eles ficam perguntando para Jesus lá em João 6, tá, então beleza, como é que nós vamos fazer para realizar suas obras? E Jesus falou, então, a obra é uma só, que creiais naquele que o Pai enviou. Então você vê que o fundamento da igreja é levar todos os homens a crerem em Cristo. E como eu falei, esse conceito não era do apóstolo, não era um conceito da igreja. Eles usaram uma palavra, por exemplo, que aí falando já na época da igreja, né, do Império Romano, para explicar, porque quando eles ouviam essa palavra, eles entendiam, né? Os apóstolos eram mensageiros enviados para o imperador, né? Ah, eles tinham a responsabilidade de estabelecer uma cultura. Então, por exemplo, quando o Império Romano ele dominava um outro povo, o que eles faziam? Eles enviavam os apóstolos dele, e aqueles apóstolos iam até aquele lugar e eles estabeleciam ali uma colônia de Roma. Ou seja, eles minavam toda a cultura daquele lugar que não tivesse a ver com a cultura de Roma. Eles não, eles suplantavam todos os valores, costumes daquele lugar ali, e eles começavam a incutir a cultura de Roma, começavam a estabelecer ali o estilo de vida de Roma. Por isso ele falava-se que eles estabeleciam ali uma colônia de Roma e eles preparavam todo o ambiente. Quando o imperador chegava, o que acontecia? Ele já via ali Roma estabelecida naquele outro lugar. Então, quando Paulo fala que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele está dizendo o seguinte, que nós temos a responsabilidade. A igreja, ela foi enviada para estabelecer a cultura do reino de Deus nessa terra. Ou seja, o estilo de vida de um cidadão do reino de Deus, ele está sendo incutido nessa terra. E nós, como igreja, estamos aqui
preparando o caminho do Senhor, para quando ele voltar, ele encontrar aqui a sua noiva preparada, né? E tantos, o máximo que forem alcançados para se tornarem cidadãos desse reino. Isso é o fundamento dos apóstolos. E profetas, por quê? É claro que tem todo o sentido que eu não vou entrar aqui, que era a autoridade que havia na época, que se relacionava com Deus, mas eu quero falar de uma outra ênfase e terminar aqui para não ficar muito longo. O fundamento dos apóstolos eu acabei de explicar e dos profetas. Os profetas eram aqueles homens que estavam conectados ao coração de Deus. Eles entendiam aquilo que Deus estava falando, eles tinham uma intenção muito profunda de conhecer o coração de Deus e derramar o coração de Deus diante do povo. Eles tinham uma devoção a Deus, uma paixão pela presença de Deus e eles conheciam o coração de Deus. Ou seja, eles eram amigos de Deus. Fundamento dos apóstolos e profetas. Você entende que todo esse conceito que eu falei do envio alinhado a essa característica de devoção, de paixão ao Senhor, de exaltação ao nome dele, de amizade com Deus, você vê que isso é o que vai fazer com que a igreja cumpra o seu propósito. Nós estamos unidos a ele, nós estamos aqui alinhados com ele, alicerçados com ele, mas também nós, meus irmãos, somos enviados debaixo da autoridade de Jesus para cumprir o seu propósito. Então, fica na paz de Jesus, seja edificado com mais essa porção e até a próxima.